CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo das obras da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Estamos no livro Nas Voragens do Pecado. Leremos o Evangelho, faremos a prece e daremos continuidade ao estudo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Na terra, as criaturas têm necessidade do mal para sentirem o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna paz da alma proporcionam uma eterna alegria que não se turva nem com as angústias da vida material, nem com o contato com os maus que ali não têm acesso. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade para compreender. Ele foi criativo para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. E por que isso acontece? Porque, sendo inferior, só passou por penas e misérias, nunca entreviu as claridades celestes. Ele só pode falar daquilo que conhece. Porém, à medida que se eleva e se purifica, o horizonte se amplia e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ficou para trás. Amado Mestre Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, para mais uma noite de estudos. Proteja-nos, ampara-nos, permita que a nossa irmã Ivone nos inspire, junto com o Charles, que escreveram a obra que iremos estudar. Em nome desses espíritos amigos, queridos, caros aos nossos corações, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, em nome do nosso querido irmão Altivo, o diretor da nossa Casa de Amor, e da coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP. Em nome do amor, então, do nosso amor Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, em nossos corações, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, iniciamos os estudos desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Nós lemos aqui o Evangelho, o capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, o item 11. Muito interessante, não é? Então, o que nós lemos aqui? Que a terra, a gente ainda tem necessidade do mal para valorizar o bem, da noite para valorizar o dia, da doença para valorizar a saúde, não foi isso? E o homem pintou o inferno, pintou essas caratonhas horrorosas, porque isso ele conhece, isso ele tem acesso. Mas ele não tem acesso, ele não teve acesso a mundos elevados. Nos mundos elevados, como ele colocou, é a eterna luz, a eterna paz, a eterna saúde. Lá, nesses mundos, os espíritos inferiores não têm acesso. Então não tem guerra, não tem dor, não tem inveja, não tem ciúmes. Só os espíritos que conquistaram essas virtudes podem morar num lugar desse, um lugar de paz. São espíritos estáveis. O que nos caracteriza aqui na Terra é a instabilidade. Então, o planeta Terra é um planeta de contrastes. Tá frio, né? Amanhã vem um sol de rachar. Você vai lá para o deserto,
50 graus centígrados. Vai para o outro lado, está gelo, menos 50 graus. Olha o contraste. Terremotos, furacões, vendavais, tsunamis. Mostra a instabilidade do planeta. E então a Terra é uma morada que habitam os espíritos instáveis. Nós também somos instáveis. Ora a gente está de mau humor, ora a gente está de bom humor, ora a gente está sorrindo, ora a gente está chorando. Então a gente precisa adquirir essa estabilidade. A doutrina espírita é um caminho, nos mostra esse caminho, através da oração, através do trabalho do bem, através do amor ao próximo. E Jesus nos recomendou que o único meio, a única maneira de vocês serem felizes aqui na Terra é cumprir o mandamento. Qual é o mandamento? O mandamento maior, em que ele resumiu os 10 mandamentos que Moisés trouxe. Ele resumiu os 10 num só. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só o amor nos libertará. E quando fala assim amor, tem todas as virtudes filhas do amor. O perdão, por exemplo. Tudo isso vai trazer estabilidade para a nossa alma, para a nossa mente. Esses romances mediúnicos, voltando ao nosso estudo aqui, como disse a nossa irmã Ivone, ele tem que ter 3 características. Romances mediúnicos, sérios, considerados doutrinários, como este. Ele tem que ser doutrinário, ele tem que ser educativo e tem que ser moralizador. Tem o cunho moral, o cunho educativo e o cunho doutrinário. Isso traz para a gente o conhecimento do mundo espiritual. Ele vai trazer para a gente ao entendimento da reencarnação e ele vai trazer para a gente a dor que causa no nosso próximo fruto da nossa instabilidade. Então nós estamos aqui estudando, vocês duas que vieram pela primeira vez, você também, né? Nós estamos no início da obra, estamos entrando no capítulo que não é numerado, os capítulos não são numerados, estamos entrando no capítulo intitulado O Capitão da Fé. Capítulo 3, o meu não tem capítulo. Tudo bem, eu vou botar aqui o 3, a lápis, O Capitão da Fé. Mas o que trata esse romance aqui, mediúnico? De que se trata? Essa história aconteceu ali no século XVI, na segunda metade do século XVI, 1572, para ser mais preciso. Houve um fato histórico, conhecido como a Noite de São Bartolomeu. Bartolomeu foi um dos apóstolos de Jesus, então foi canonizado pela igreja e é um santo, né? Considerado pela igreja um santo. Então no dia 24 de agosto é a Noite de São Bartolomeu. E nessa data, 24 de agosto de 1572, houve um massacre dos católicos sobre os protestantes nesta noite. Eles invadiram com a guarda do rei e o clero, invadiam as casas e aqueles que eram considerados protestantes eram chamados de hereges e de uma palavra pejorativa,
eram conhecidos como os huguenotes. E então houve esta matança no tempo da rainha Catarina de Médici, né? No tempo da rainha Catarina de Médici e do rei Carlos IX, que era um rei doente, mas quem mandava era a mãe dele, a Catarina de Médici. Deixa eu só me situar aqui nesses nomes. O Papa era Gregório III, né? – 24 de agosto de 1572. Deixa eu ver aqui, eu confirmar aqui o rei Nono. Desculpe, eu sempre erro. Rei Nono. Ó, também, eu vou ler lá atrás um pedacinho. Também os arqueiros e alabardeiros de Carlos IX iam e vinham reforçando a vigilância, ao mesmo tempo que demonstrava ao povo a força sempre vigorosa do governo que a rainha-mãe, Catarina de Médici, dirigia, atrás da inércia do seu enfermiço filho, Carlos IX de Valois, rei da França. Então, era um interesse político, mais político do que católico. A rainha queria preservar lá os seus herdeiros, a hereditariedade, e usou como pano de fundo os protestantes. A gente sabe que o protestantismo começou, né, foi a primeira reforma com Martinho Lutero na Alemanha, o que foi conhecido como luterismo, e com Calvin na França. Quem são os protestantes hoje? Quem são? Vocês duas aí. São os evangélicos. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Falei aí 5 minutinhos em cima de 5 aulas. Luís de Narbonne. Então essa história está em torno da família, de uma família, tá? A família da Dona Ivone, que na época ela tinha um outro nome, Ruth de la Capelle. Otília foi o nome que ela tomou. Vamos lá, vamos ver, chegar lá você vai entender. O nome dela era Ruth, depois ela tomou o nome de Otília. Você vai ver que coisa bem, como é que se chama? Não é elaborada, é maquiavélica mesmo que ela fez. Ela tinha 6 irmãos. Um era médico. Está em torno da família dela que vai começar essa história. Vamos lá. Que veio durar, isso dura até hoje. Os requisitos disso daí dura até hoje, viu? Perseguições até hoje. Obsessões espetaculares. Aqui mesmo a gente já atendeu alguns casos ligados lá à noite de São Bartolomeu. Luís de Narbonne era um jovem de apenas 25 primaveras, de belos olhos vivos e grandes, azuis escuros, de longos franjados castanhos. Longos os cílios, né? Você vê como que o médium descreve o espírito. É um médium dado a detalhes. Isso não é qualquer médium que vê isso, não. Moreno e atlético, o seu porte não era desagradável à vista.
conquanto impressionasse pela dureza das feições e severidade das atitudes. Muito jovem ainda, fora cavaleiro da guarda real. Era o último conde do nome, senhor de uma fortuna imensa, e no momento em que chamamos as nossas narrativas, estudante de teologia. O que a uma personalidade da época emprestava um valor todo especial, tornando-se ele, por isso mesmo, duplamente respeitável, apesar da idade. Pessoas achegadas ao trono diziam-no filho bastardo do falecido rei Henrique II de Valois, com certa senhora de Narbonne, o que seria muito justificado na época, muito justificável na época. Então, duas coisas que dava a ele poder, a riqueza, e ele fazia parte da guarda real. Era um dos comandantes. Mas outros afirmavam antes que seria produto adulterino de certa rainha ou princesa espanhola com um luminar do clero, o que também na mesma época seria muito razoável. Olha as futricas da corte, né? As futricas. Quem é esse? Ah, isso aí é um filho bastardo, uma traição de uma espanhola com um padre, ou... e por aí vai dizendo, né? Somente a rainha Catarina de Médici, porém, viúva de Henrique II, comentavam ainda outros. Somente a rainha Catarina de Médici, porém viúva de Henrique II, comentavam ainda outros, conheceria ao certo a paternidade desse jovem, por quem afirmavam outros mais, desculpe a leitura, nutria um sentimento particularmente hostil, não obstante as boas maneiras com que o tratava e consideração que ele parecia desfrutar no próprio Palácio Real, o Louvre. A rainha nutria um sentimento hostil por ele, né? Não é isso que era que nutria? Olha aqui de novo. Somente a rainha Catarina de Médici, porém viúva de Henrique II, comentavam ainda outros, conheceria ao certo a paternidade desse jovem, por quem, afirmavam outros mais, nutria um sentimento particularmente hostil, não obstante as boas maneiras com que o tratava e a consideração que ele parecia desfrutar no próprio Palácio Real, o Louvre. Ela sabia que ele era bastardo e não gostava dele. Não por isso. Ela não nutria por ele, ela dizia que ela nutria por ele um sentimento hostil, mas não por ele ser bastardo, não por isso. Hã? Ela sabia. Diziam que ela era a única que sabia. Então ele frequentava o palácio, o Louvre, estava sempre com ela, era bem tratado, mas ela tinha um sentimento hostil por ele. Vocês vão ver no que vai dar nisso. Como eu já li isso aqui, eu sei o final da história, mas eu não posso contar o fim, né? Esse óculos parece que está torto na minha cabeça. Está torto o óculos? Não? Hã? O certo era, porém, que esse jovem moreno e forte, soberbo e de costumes rígidos, era também príncipe, mas fora criado num convento, que recebera educação muito destacada para a sociedade em que vivia, que sua fortuna e seus títulos lhe foram doados por Henrique II, a instâncias do clero, e que também fora, por entre perfumes de incenso, badalar de sinos e campainhas, e abluções em água benta, que obtivera a sua instrução militar, digna por todos os motivos
dos varões da sua raça, pois diziam-no, acima de tudo, descendente dos primeiros cavaleiros da fé, ou cruzados. Então, os cruzados, ela bota uma observação aqui. Cada um dos que tomaram parte nas cruzadas, ou seja, nas expedições militares organizadas nos países cristãos, na Idade Média, a fim de libertarem do poder dos infiéis o túmulo do Cristo. Então, aqueles militares que faziam parte da cruzada eram chamados cruzados. E eles combateram muito para libertar o túmulo do Cristo. E eles iam lá para aquela região da Palestina, ou lugarzinho complicado, né? É. E eles combateram muito. Por isso, há um ódio grande, até hoje, daquele povo sobre os cristãos, tá? Mas eu não posso falar muito não, senão vem aqui para me pegar. Vamos lá. Chamavam-lhe capitão da fé os seus comandados e admiradores, alcunha que os acontecimentos do dia de São Bartolomeu popularizaram, não apenas evocando a honra dos seus antepassados, mas ainda porque, conquanto militar valoroso, tanta erudição teológica possuía, que tomaria ordens clericais no momento que se dispusesse a visitar Roma, onde prestaria juramentos decisivos, uma vez que preparado estava para o fecundo e honroso ministério. O que ela está dizendo aqui? Ele conhecia, como ele foi educado pelo clérigo, tinha uma erudição teológica, era um erudito. O que é uma pessoa erudita? Sábia, né? Aquela que se dedica, que tem conhecimento profundo de determinada matéria. E ele era um erudito teológico. E quando fosse a Roma, ia se colocar, ia ser dado a ele a oportunidade de ser padre. Tal conhecimento que ele tinha, embora naquele momento fosse um soldado. Tomarei ordens, propalava zeloso o hercúleo e belo oficial do rei. No dia em que não mais existia no solo francês a só memória destes renegados huguenotes. Ele era, como é que chama a pessoa? Fanática. Ele era um fanático religioso. Era um fanático católico. E ele disse que ia tomar posse lá, em Roma, o dia que não houvesse mais nenhum huguenote na França. Quem era huguenote? Os protestantes. Trucidá-los-ei, primeiro, para que minha alma se eleve tranquila nas asas da fé, servindo a Deus e a sua igreja. Olha só, ele ia trucidar o outro por simplesmente professar uma fé diferente da dele. Uma fé diferente não, porque o outro também era cristão. Professar a fé, a mesma fé, de maneira diferente, ele ia trucidar em nome de Deus e em nome da igreja. Está parecendo Paulo de Tarso, né? Hoje não trucidam a gente porque vão preso. Entenderam? Está entendendo? Jamais soubera alguém que fosse dado a aventuras galantes, numa idade em que as maiores displicências amorosas eram cultivadas pela própria nobreza. Luís de Narbonne conservava-se casto de costumes, não se permitindo sequer inclinar-se para a aspiração máxima do matrimônio. Não se fazia galanteador entre damas, não lhes prestava mesmo sequer atenções de cortesia. Respeitava-as, porém meio tímido
meio atemorizado, porque acima de tudo o que ele prezava era o decoro próprio, a reputação inatacável de si mesmo, desprezando-as. Por isso mesmo, no seu sentido genérico, sem se deter em nenhumas outras considerações. Da mulher saberia ele, quando muito, desde a infância, que perdera o gênero humano, saberia ele, quando muito, desde a infância, que perdera o gênero humano, reduzindo-o a réprobo, pois, desde os dias enfadonhos e sem alegrias, vividos nos conventos, dias e anos soturnamente suportados entre monges dominícios e disciplinas verdadeiramente férreas. Ele foi criado num convento. Por isso essa disciplina, essa rigidez toda. Mas também já era do caráter dele, né? Diziam-lhe os mestres e dirigentes que, devido à perfídia e ao instinto satânico da mulher, fora que a humanidade herdara a condenação atroz que a desfigurava, condenação que somente a Igreja teria o poder de anular com as miraculosas águas do batismo. Está vendo? Para a Igreja o problema tudo começou com a mulher. Eva levou Adão para a perdição. Hein? Vamos lá. Eva e a serpente, que no paraíso terrestre haviam levado à perdição o infeliz pai da humanidade, Adão. Está vendo? Jamais abandonavam suas ingênuas preocupações. Agora olha o que a Igreja meteu na cabeça dele, né? E mete até hoje, né? A questão do pecado original, essas questões todas aí. Desejando a todo custo evitar os terríveis perigos de uma tentação feminina, obsidiava os próprios pensamentos com multidões de ideias sobre a mulher, e como que forjava correntes magnéticas poderosas entre os próprios sentimentos e a possibilidade de amar, assim se predispondo ao amor passional. Entre a mulher e a tentação que acreditava caminhar com ela, porém, valia-se do escudo que a Igreja fornecia. Mas nós lembramos que lá no início do capítulo, a Ruth, estava com outro nome ali, era Otília, uma linda menina de 20 e poucos anos, tocou o coração dele. Lembra? Lá no início? Ela olhou, acho que jogou uma rosa, não foi? Eu não me lembro lá. Tá vendo como é que a mulher é danada? Ela conseguiu ferroar o coração desse homem aqui, tão rígido, né? Olha, eles estão juntos hoje. Eles estão aqui pertinho. Tá a nossa Ivone e o nome dele na última encarnação foi o Roberto de Canalejas, o doutor Roberto de Canalejas. Desejando a todo custo evitar os terríveis perigos de uma tentação feminina, obsidiava os próprios pensamentos com multidões de ideias sobre a mulher, e como que forjava correntes magnéticas poderosas entre os próprios sentimentos e a possibilidade de amar, assim se predispondo ao amor passional. Entre a mulher e a tentação que acreditava caminhar com ela, porém valia-se do escudo que a Igreja fornecia. E atrás desse terrível princípio, que aceitava com todo o fanatismo das suas 25 primaveras, ricas de energia e vontade, era que se apoiava para apresentar à sociedade em que vivia aquela incorruptível diretriz social, o padrão de decências de hábitos de que tanto se orgulhava. Tratavam-no ainda por zombaria. Incorruptível capitão.
Ele era tratado como um incorruptível capitão. E tal alcunha era tão acertada e veraz que, desinteressadas de sua pessoa, para marido ou amante, as damas da corte de Carlos IX já não se preocupavam com ele. Ele tinha muitas virtudes, não tinha? Muitas virtudes. Agora, tinha um defeito do orgulho, né? Do fanatismo religioso. Vamos lá. Isso aqui é um romance, eu tenho que contar histórias. Vou lendo aqui e não fica cansativo, fica? Está gostando da história? Estão gostando? Então vamos lá. Outras ambições que não a surpreender. Deixa eu tomar uma água aqui. Outras ambições que não a supremacia da Igreja jamais perturbavam o misticismo de que forrava o próprio caráter. A fé acima de tudo. Eis a divisa do seu brasão, no qual mandara acrescentar ao lado das armas da família, pois passava por sobrinho do ilustre religioso que o criara. Não a cruz, símbolo do amor abnegado que redime o homem, mas um dogma da Igreja Romana, ou seja, o sigma eucarístico, ao qual amava com todas as veras da alma. De outro modo, era aliado sincero do Duque de Guise e também fiel servidor do trono e da rainha Catarina, a qual o fanatismo religioso dele mesmo cedo observou instrumento dócil para os próprios intentos. Houve, pois, de participar ativamente, e o fez com toda a alma e todo o coração, do grande massacre de protestantes do dia 24 de agosto, dirigindo-se depois para as províncias com a sua centúria de cavaleiros, como um mero fiscal religioso, mas, em verdade, a fim de ativar a luta e encorajando os indecisos governadores das mesmas, que deveriam zelar pela supremacia da Igreja. Luís de Narbonne, porém, nem seria um homem perverso, nem um crente hipócrita. Sincero até aos meandros da alma, não passava tal como o vemos de um fruto da época em que a fé, desassociada do amor do Cristo de Deus e do respeito pela pessoa do próximo, pretendia impor-se pela violência. Era um fanático religioso bem intencionado, como também o fora Paulo de Tarso, antes do redentor encontro com a verdade na estrada de Damasco, e que, apartado daquele dogmatismo absorvente, seria individualidade útil à sociedade em que vivesse, à família e à pátria, capaz dos mais nobres testemunhos a favor do próximo. Estão me entendendo? Está todo mundo entendendo? Muito bem. Uma grave denúncia, no entanto, chegara ao seu conhecimento através de religiosos de certa instituição existente não longe de La Chapelle. Deve ser Chapelet, né? La Chapelle. Vou falar La Chapelle. O despeito, o rancor e a inquietação provindos da espionagem determinaram a ida de um emissário da dita abadia a Paris, o qual narrara a Luís de Narbonne, como fiscal religioso que na ocasião este era, a ameaça imprevisível que representava para os interesses da Igreja a obra singular que os filantropos de La Chapelle realizavam,
a popularidade adquirida entre o povo através de suas atividades consideradas benemerentes, as quais levavam católicos a renegar a Igreja para se converter à Reforma. Através de tal relato, o Castelo de La Chapelle surgia qual antro demoníaco, onde a corrupção e a heresia, o desrespeito e a revolução, a traição e a conspiração se propagavam para a ruína social e religiosa. Então nós lembramos que essa família de La Capelle, ou La Chapelle, ou La Chapelle, vou falar La Capelle, a La Chapelle, né? Como está aqui. Era uma família de protestantes, a menina com mais 6 irmãos, o pai e a mãe, um desses irmãos médicos. Era uma família que tinha riqueza, vivia no campo, e ele ali, o médico, que se tornou um pastor, ele pregava para aquele povo todo e os convertia ao protestantismo. E como médico atendia muita gente. Isso que incomodou lá o capitão Narbonne, o capitão da fé, o Luiz de Narbonne. Isso que incomodou. Fazendo bem. Não dizem que isso aqui é a casa do demônio até hoje? Pois é. Intolerância religiosa. Intolerância religiosa, fanatismo religioso. Hoje ainda temos isso. Convivemos com isso ainda. Infelizmente. Olha a guerra do outro lado do mundo. Alá, em nome de Alá, olha o que não se faz. Uma grave denúncia nós vimos aqui. Impressionado, porém, assaz consciencioso em suas atribuições, Luiz de Narbonne, que acatava o clero com as mais expressivas demonstrações de apreço, ponderou sereno: minhas atribuições não se estendem às províncias, Senhor. Deveríeis antes encaminhar vossas queixas e observações ao governador da circunscrição em apreço. Então, inicialmente, ele se negou aí, isso aí não é minha jurisdição. Não estava em Paris, né? Já o fiz, senhor conde, mas não levaram em consideração as nossas justas exposições, declarando-nos que os Bretencourt de la Capelle são humanitários e inofensivos, elementos justos, úteis a Deus e amigos do bem e das populações necessitadas. Quando a verdade é que, tais como são, perseguem a Igreja de forma incansável, desviando nossas ovelhas do verdadeiro redil. Olha o que faz a intriga, a fofoca, como ele colocou ali. É só falar de igreja, né? Que aí vão aparecendo aí os contemporâneos. Boa noite. Vou ler esse pedacinho de novo. Já o fiz, senhor conde, mas não levaram em consideração as nossas justas exposições, declarando-nos que os Bretencourt de la Chapelle são humanitários e inofensivos, elementos justos, úteis a Deus e amigo do bem e das populações necessitadas, quando em verdade é que tais como são, perseguem a Igreja de forma incansável, desviando nossas ovelhas do verdadeiro redil. Que absurdo, né? Se eles eram bons, se eles eram inofensivos, tinham que ficar lá quietinho, né? Luís era encarregado de vigilância severa em torno de huguenotes. Prometera a Guise e a rainha mãe
cumpri-la judiciosamente para o bem do trono e da igreja. Por isso mesmo, ouvindo o interlocutor, comprometeu-se a examinar o caso e despachou-o, disposto a cumprir a palavra. Conhecendo, no entanto, as relações de amizade existentes entre a família de la Capelle e de Louvigny, não obstante ignorar o romance de amor que enlaçava Otília e Carlos, visto que Arthur, cauteloso, jamais se confidenciara sobre o caso com quem quer que fosse, e não desejando agir arbitrariamente, prendendo-se às primeiras impressões, a seu antigo companheiro de infância, dirigiu-se, solicitando detalhes sobre os acusados. Ponderado, respondeu Arthur de Louvigny. Então vamos lá, vamos entender esse parágrafo aqui. Eu vou lendo e vou explicando, para vocês se situarem. Olha, quem era o Duque de Guise? Quem era esse camarada aqui? Ó, amava com toda... De outro modo, era aliado sincero do Duque de Guise e também fiel servidor do trono e da rainha Catarina. O Duque de Guise era um fiel servidor do trono de Catarina de Médici. E o Luís de Narbonne era aliado dele, eles eram aliados, tá? Esse pedaço que a gente acabou de ler é porque foi lá atrás, nem todos vocês estavam aqui. Luís era encarregado da vigilância severa em torno dos huguenotes. Os huguenotes eram os protestantes. E ele era o encarregado de vigiar quem estava indo contra a igreja. Prometer a Guise e a rainha mãe cumpri-la judiciosamente para o bem do trono e da igreja. A rainha Catarina de Médici, na verdade, ela usou a igreja, que o interesse ela não estava nem aí para a igreja e para os reformistas. Ela estava preocupada com a hereditariedade lá do trono dela, com as coisas dela. Então ela usou tudo aquilo ali para se beneficiar de alguma forma. Por isso, ouvindo o interlocutor, comprometeu-se a examinar o caso e despachou-o disposto a cumprir a palavra. Não foi o interlocutor lá caguetar, entregar, fazer fofoca, fazer futrica, né, da família de la Capelle? Por isso que eu não gosto de fofoqueiro, nem de puxa-saco, porque sempre dá problema. Ele foi lá. Conhecendo, no entanto, as relações de amizades existentes entre a família de la Capelle e de Louvigny, eu vou falar Louvigny, eu não sei ler francês, não obstante ignorar o romance de amor que enlaçava Otília e Carlos. Quem era a família Louvigny? Era uma família residente próxima aos de la Capelle. Lembra que o irmão chamado Arthur, eles ficaram sem, o pai morreu, a mãe morreu, e era ele e a irmã, e ficaram, receberam como herança toda aquela propriedade. Como a menina era de menor e ela namorava um de la Capelle, o Carlos, e sabendo ele, o Arthur, esse irmão, foram criados juntos desde pequeno, sabendo ele reformista, tinha passado para o lado dos chamados huguenotes, ele colocou a menina no convento, porque ela era de menor,
e deixou ela lá a vida inteira até ela ter a maior idade e conseguir sair do convento. No convento ela adoeceu, emagreceu muito, estava quase perdendo a vida. Então ela saiu do convento, voltou para casa mal, e antes de fazer isso, ele saiu e pediu para ir para um outro país, continuar prestando ajuda ao rei, longe ali de Paris, longe da França. Esse Luís de Narbonne conhecia a família de La Capelle, sabia quem eles eram. E sabia, não ignorar, olha só, como ele diz aqui, conhecendo, no entanto, as relações de amizade existentes entre a família de La Capelle e de Longueville, não obstante ignorar o romance de amor que enlaçava Ottília e Carlos. Então, ele ignorava, mas ele não sabia que havia esse romance, mas ele sabia da amizade. Visto que Arthur, cauteloso, jamais se confidenciara sobre o caso com quem quer que fosse, o Arthur, o irmão da menina, jamais falou do romance dele com Carlos a quem quer que fosse. Por quê? Cautela. Sabia das perseguições, dos problemas políticos, dos problemas religiosos. Mas o Luís de Narbonne foi saber, tomar pé da situação, e chamou o Arthur para conversar. E não desejando agir arbitrariamente, a gente viu o caráter desse homem. Ele era um fanático religioso, mas era um homem como Paulo de Tarso, né? Prendendo-se às primeiras impressões a seu antigo companheiro de infância, dirigiu-se solicitando detalhes sobre os acusados. Ponderado, respondeu Arthur de Louvigny, que era o irmão da noiva do Carlos de La Capelle. Sim, são reformistas convictos, luteranos e não calvinistas, pautando-se, portanto, por normas e costumes alemães, e que suponho uma incongruência. Não creio, isso é o irmão da noiva do Carlos falando com ele. Não creio, no entanto, seja fato para uma condenação. Os Bittencourt de La Capelle são pessoas de altos princípios morais, excelentes patriotas, pacíficos, honestos, probos a toda prova e úteis, finalmente, a qualquer sociedade ou país em que viverem, uma vez que também são perfeitos filósofos, cultos e ilustres. Rogo-te, meu caro conde, em nome de nossa velha estima, poupá-los a quaisquer perseguições, pois que bem o merecem. Então, olha o que falou a irmã da noiva do Carlos. Fez um elogio à família e pediu a Luís de Narbonne para poupá-lo. Mas afirmou, eles são huguenotes, né? São luteranos. E não luteranos vem de Martinho Lutero. E não calvinista, que é de Calvin. O Calvin fez a reforma na França e Martinho Lutero na Alemanha. Tá? Você não tem a igreja luterana hoje, até hoje? Por causa de Martinho Lutero. São eles, portanto, teus amigos? Perguntou o capitão da fé. Não, apenas exponho o que de justiça, pois que é a verdade. Mas se prendem a costumes alemães e são luteranos, por que não se exilam para a Alemanha?
perquiriu agastado o jovem capitão. Aí o outro respondeu: possuem vasta propriedade em solo francês, não longe das terras do meu condado. E acima de tudo, são franceses natos, meu caro de Narbonne. Levarei em conta a tua intercessão, caro Arthur. Farei o que for possível. Vocês querem ouvir mais? Não deixem de vir na próxima semana. Estamos em cima da hora. Ficou boa aqui a conversa, né? Ficou boa a conversa. Vamos ter que parar aqui, porque vamos começar o Evangelho em seguida. Que pena, né? A não ser que vocês queiram ficar aí comigo até 10 horas da noite e depois de 10 às 11 eu faço o Evangelho. Vocês querem? Esse é o tipo do livro que a gente pega para ler e não para. Entra a madrugada dentro até acabar a última página, a última linha do livro. A história começou a se clarear, né? Começamos a entender essa história. Pô, pena que você não veio na hora aqui cedo. Muito bom. É, né? Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a nossa irmã Ivone pela história tão interessante e importante para as decisões que temos que tomar diante da vida. Agradecemos ao nosso irmão, o Charles, o espírito que com Dona Ivone conta toda a história. Obrigado ao Altivo e a todos vocês, amigos queridos do mundo maior, que nos assessoram nesta casa de amor. Em nome, então, desses espíritos amigos, das nossas irmãs queridas, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus, do amor de Deus, nosso Pai acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje. Que assim seja.